Porque a graça de Deus se é manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Aí chega no 14 que ele fala que ele purificou para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. A graça se manifestou, Jesus veio a este mundo. O verbo se fez carne. A luz desceu à terra. A terra em trevas, a luz veio aqui. Olha que bonito, João fala isso, né? A luz veio ao mundo para alumiar todos aqueles que creem no Senhor Jesus. E quando ele esteve aqui, ele declarou: eu sou a luz do mundo. Eu vim aqui para trazer luz a vocês. Porque o ser humano, por causa do pecado, desde o dia que nasce ou desde a concepção, a criança quando sai da barriga da mãe já sai com esse problema. Ela sai entenebrecida no entendimento, ela está em trevas. É claro que, vamos colocar um ponto aqui para não ter nenhum tipo de dúvida. É claro que toda criança, ela vai ter um tempo na sua vida chamado, a gente coloca assim, o tempo da inocência. É claro, um bebê, se falece aqui, entendemos que ele não vai ser jamais levado ou à condenação. Por quê? Porque ele não tem ainda o discernimento do bem e do mal. Jesus veio trazer a salvação para remover o pecado de todos. Aí voltando lá em 1 Timóteo, capítulo 1, no versículo 14, a graça do nosso Senhor superabundou com fé e o amor que há em Cristo Jesus. Oh, graça tão grandiosa, ele veio a este mundo como luz para nos iluminar, para tirar de nós as trevas do pecado e nos encher de luz, para nos dar nova vida. E aí, eu quero chamar a atenção dos amados aqui hoje. Verso 15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Jesus Cristo, ele veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então ele veio salvar todos os seres humanos. Por quê? Porque todos os seres humanos são pecadores fora de Cristo. Se não nasceu de novo, continua sendo pecador. E a gente encontra isso, para que tenha clareza das Escrituras, é importante nós termos a visão clara. Vamos lá, Romanos 5,12 declara que, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e quando fala entrou o pecado no mundo, está falando entrou o pecado na raça humana. Tá? Entrou o pecado na raça humana, e pelo pecado veio a morte. Por que veio a morte? Só lembrando, porque Deus disse, se comer, certamente morrerás. O homem morreu para Deus. O que significa essa morte aqui? Significa separação total. Quando o pecado entra em Adão e ele morre para Deus, Adão perde a bênção. Adão foi feito pelas mãos do Senhor, do pó da terra. Deus encheu ele de toda a maravilhosa graça que estava nele. Adão era um homem iluminado. Se não fosse assim, ele não teria morrido para Deus. Ele estava cheio de luz, de tudo. Uma pessoa extremamente inteligente, em todo o seu vigor físico, mental, moral, em tudo. E quando o pecado entra dentro dele, o coração dele endurece. Ele fica todo entenebrecido por dentro. As trevas entram em Adão. Ele morre para Deus no sentido de não ter mais comunhão com o Senhor. Ele perdeu a bênção. Ele deixou de ser uma bênção para ser o quê? Um maldito. Ele deixou a bênção para que a maldição entrasse dentro dele. A maldição entrou dentro de Adão e passou a todos nós. Por isso que todos nós, segundo a Bíblia Sagrada, todos nós, fora de Cristo, todo ser humano fora de Cristo, eu falo direito, todo ser humano fora de Cristo é maldito. Está debaixo da maldição. Ele carece da bênção, ele carece da luz, ele carece da salvação para ser abençoado. Mas não abençoado com coisas aqui neste mundo, mas é abençoado espiritualmente com a vida eterna, abençoado com amor, com a graça, com a misericórdia de Deus. É isso que o ser humano carece. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte passou a todos os homens e por isso que todos pecaram. Então todos carecem de salvação. Aliás, Romanos 3,23 também é um texto importante para deixar claro aí. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A palavra destituído significa separados estão da glória de Deus. Todos. Dizia. Então, aquele que aceitar Jesus, esse está salvo. Mas não está dizendo isso. Está falando que a palavra de Deus, ela é digna de ser aceita no sentido, é digno dela ser crida. Ou seja, a palavra de Deus, ela é poderosa. Se você crer nela, você verá a revelação que Deus te dará do novo nascimento em Cristo Jesus. Então, quando eu falo, eu aceito que a palavra de Deus é a verdade, você está dizendo, eu concordo que a palavra de Deus é a verdade. Mas isso faz alguém nascer de novo? Não.
Ela é digna de ser aceita, de você concordar. Se você concorda comigo que a palavra de Deus é a verdade, amém? Mas isso te faz nascer de novo? Não, porque o novo nascimento se dá quando nós cremos. Então, o apóstolo Paulo está falando assim, olha, creia ou concorde que a palavra de Deus é a verdade. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Ele está dizendo, ó, voltando lá, 1 Timóteo 1,15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Simples assim. Para que Jesus veio ao mundo? É uma resposta muito clara sobre isso. Por que Jesus veio ao mundo? Por que ele veio? Por que tem esta cruz? Por que tem essa mensagem? Por que hoje é 2025? Por que ele marcou a história como nenhum outro marcará? Por que ele é o mais falado até hoje, o mais exaltado e adorado aqui na Terra? Mesmo por aqueles que ainda não são novas criaturas, mas adoram ele. Por quê? Porque ele veio a este mundo. A luz veio a este mundo. Nunca houve nenhum momento na história onde o céu se abriu e a luz desceu aqui para trazer salvação. Todos carecem disso. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte passou a todos os homens e por isso que todos pecaram. Então todos carecem de salvação.